Olá, caro ouvinte, você que acessou o canal Samuel, você que acessou as divagações samuelinas através de podcast, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que essa voz que assim retumba aí no seu ouvido encontre você com muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Bem, hoje vamos falar de um assunto profundo, contundente e ao mesmo tempo uma tentativa e um exercício mental de conectar 3 formas de pensar o ser humano, de pensar essa complexidade do ser humano. A primeira delas, eu trouxe como eixo desse tripé a terapia cognitivo comportamental, logo na sequência a fenomenologia de Edmund Husserl e a linguística de Fernando de Saussure. Você pode pensar assim, nossa, que pedreira, hein? E realmente é, mas uma vez que compreendido de uma forma simplista, tranquila, os 3 pontos, as 3 colunas dessa malha de construção lógica e ao mesmo tempo conceitual acaba se tornando tranquila. Bom, um dia uma pessoa chegou a mim e disse assim, fui convidado para sair com uma pessoa e fui para uma balada, coloquei minha melhor beca, coloquei o perfume. Raramente uso perfume importado, mas aquele dia eu usei, eu estava com uma expectativa gigante de sair com aquele cara. E ao chegar no espaço onde combinaram de estar, o comportamento dessa pessoa começou de uma forma diferente. A pessoa não fazia contato visual, quando conversava com a pessoa olhando para outro canto do recinto, de onde estavam, de pouca fala. E a primeira coisa, o primeiro pensamento que chegou à cabeça dessa pessoa foi: caramba, me aprontei, me vesti, me produzi toda, cheguei aqui e o cara não tá nem aí para mim. Resumindo o pensamento, ele não está afim de nada e ele não está curtindo estar comigo. Automaticamente, as emoções dessa pessoa começaram a ser as mais negativas possíveis. A noite, por óbvio, não prestou. Mas eu quis fazer um exercício cognitivo com essa pessoa, trazendo dos fundamentos de modificação de pensamentos para que se modifique sentimentos, emoções, para que se modifique comportamento e, obviamente, reações no corpo também. Tudo está atrelado. Bem, eu pedi para ela, mas se ele não faz contato visual, tem dificuldade da fala, já te passou que de repente essa pessoa poderia ter um diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, TEA, transtorno do espectro autista, num nível moderado, por óbvio. E ela falou, não cheguei a pensar nisso. Eu falei, faça exercício, pensa assim, como é que você se sentiria? Eu me sentiria mais empática, me colocaria no lugar dele, muito pelo contrário do que eu pensei anteriormente, eu pensaria de uma forma empática e ainda colocaria adjetivos. Nossa, que cara esforçado mesmo com esse diagnóstico, essas dificuldades e habilidades sociais. Ele está aqui comigo, então ele realmente gosta de mim. Bem, e se fizesse um outro exercício, colocasse isso de uma outra maneira, do tipo que ele passou por algo no intervalo, no ínterim, entre ter conversado comigo da última vez, ou com ela, da última vez, e até o momento do encontro passou alguma coisa na vida desse sujeito. Que sensações ou que sentimentos viria à sua cabeça?
E que pensamentos viriam à sua cabeça? Bem, ele se esforçou da mesma forma, assim como lá no diagnóstico de TEA, ele é um cara esforçado, bem provável que ele goste de mim porque está aqui comigo. Bem, resumindo, veja que a forma que essa pessoa pensou definiu as suas emoções e definiu como ela se comportou perante aquela situação. Veja, eu estou dando um exemplo muito simples, poderia ser um emprego. Você perdeu o emprego naquele dia, boletos não param de chegar, por óbvio, né? Isso é corriqueiro na vida de todo mundo. E perder um emprego onde há um acúmulo de boletos em cima da mesa não é nada agradável para ninguém. Então a pessoa olha com um olhar de, porra, bem agora, caramba. E todas as emoções negativas possíveis vêm à cabeça da pessoa. Não era possível. Olha o quanto me dediquei para essa empresa, não adiantou nada. Que malgrata é essa empresa. Enfim, vamos dar uma incrementada nessa negativação. Imagine então que desligaram você porque você foi alvo de um bullying ou de um preconceito. Chegou ao teu ouvido, como dizia o pessoal das empresas no interior aí do Paraná, através da Rádio Peão, que você foi desligado porque o teu chefe tinha um certo preconceito contra a tua pessoa. Bem, o primeiro sentimento provavelmente é raiva, desgosto, nojo, enfim, todos esses sentimentos. Mas vamos pensar uma outra maneira. Vamos pensar que você já estava pensando em sair de lá e não estava muito encorajado, né? Enfim, esse emprego uniu o útil ao agradável e você, na verdade, acabou até tendo mais vontade e se impulsionou mais a buscar um novo emprego, melhor financeiramente, melhor para ti em termos de ambiente, enfim. Desse pensamento de que a empresa fez um favor, só uniu o útil ao agradável, os sentimentos são diferentes e os comportamentos provavelmente serão diferentes, assim como as sensações no corpo. Percebam, pessoal, que a terapia cognitivo comportamental parte desse princípio essencial. Nossos pensamentos realmente influenciam diretamente nossas emoções e os nossos comportamentos. O agere sequitur esse, o agir segue o ser, de Aristóteles, talvez esteja de acordo com essas situações. O agir segue minha linha de pensamento. Pensamentos evocados negativamente e um comportamento negativo e emoções negativas. Pensamentos evocados e colocados positivamente, automaticamente eu começo a sentir-me positivo e me comportar positivamente. Então, nós reagimos aos eventos e aos ambientes onde a gente habita, onde a gente passa, conforme a interpretação cognitiva que nós damos para essas situações. Isso podemos aplicar no corriqueiro, no dia a dia, certo? Então, se eu modifico o meu pensamento, é um caminho direto para eu transformar o modo como me sinto e como ajo. Referente a quem? A mim mesmo, ao mundo e até ao meu futuro. Posso ver um futuro extremamente devastador se tenho pensamentos devastadores. O TCC nos ensina a identificar essas distorções cognitivas sobre mim, sobre o mundo e sobre o meu futuro e reavaliar essas crenças e encontrar interpretações mais realistas, que influenciam o meu bem-estar em diferentes contextos, seja no trabalho, na família, nas relações sociais. Mas esses pensamentos, pessoal, automáticos são apenas a superfície. Abaixo deles existem crenças centrais, ideias profundamente enraizadas na nossa psique, na nossa forma de pensar, que desenvolvemos sobre nós e sobre o mundo e sobre o futuro, graças à nossa história de vida. Uma pessoa com um trauma grande de infância provavelmente tenha visões e aspectos cognitivos sobre aquele ambiente ou uma relação com aquele ambiente que causou o trauma extremamente negativa. Caberia aí uma dessensibilização sobre aquele aspecto. Então, nossa mente faz generalizações, do tipo, sou inadequado,
as pessoas são perigosas, o mundo é injusto. E com isso a gente acaba sentindo emoções, aprofundando emoções negativas, ruins, e automaticamente se comportando de forma negativa. Essas crenças funcionam como lentes invisíveis que moldam a maneira com que percebemos a realidade. Quando conseguimos identificá-las, sozinhos muitas vezes, mas através de uma autoanálise, mas com a ajuda de uma psicoterapia, a gente começa a questioná-las e reformulá-las. Há uma aprendizagem, uma nova aprendizagem cognitiva sobre como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como eu vejo o futuro. Promovemos uma mudança, trocamos aquela moldura daquele quadro e muitas vezes trocamos a paisagem inteira, se tratamos de crenças centrais deturpadas sobre a realidade, porque estamos reorganizando a base mesmo da nossa experiência cognitiva, né? Mas o que é esse pensamento então, né? O que é essa interpretação da realidade? Isso acaba nos levando para a filosofia, para o Edmund Husserl, pai da fenomenologia, que propõe que a consciência, que é uma função psicológica, naquela época ele não interpretava como assim, uma manifestação psicológica, é sempre intencional. É nós agindo no mundo, é nós com o nosso comportamento, olhando a realidade nua e crua aí fora, né? E sempre voltando-se para algo, transformando esse algo num sentido para mim. Essa realidade não é algo que simplesmente se impõe a nós, vem de forma impositiva, mas é algo que se apresenta à minha consciência em formas específicas, filtradas pela minha experiência, pela minha história de vida, né? E muitas vezes pelo meu corpo, porque nós somos sentidos também, né? Visão, paladar, o olfato, a audição e o tato. Nós sentimos, o nosso corpo sente e obviamente gerando percepções sensitivas sobre o mundo, nós temos essa visão de mundo. A proposta de Husserl é fazer uma redução fenomenológica, suspender os nossos julgamentos cognitivos e crenças para observar as coisas como se mostram a nós, não trazendo preconceitos, não tentando reformular com uma cognição que pode deturpar aquela realidade. É um retorno à experiência de vida tal como ela é. É um exercício difícil, mas não impossível. Então, se fizermos um paralelo com a TCC, podemos ver na terapia cognitivo-comportamental, a gente pode ver quanto o terapeuta ajuda o paciente a observar seus pensamentos automáticos. Ela está, de certa forma, promovendo uma suspensão, um momento em que o paciente observa seu próprio funcionamento mental sem julgar, apenas reconhecendo. Esse momento de consciência abre espaço para a transformação, a nossa transformação. E isso é mágico, é magnífico. Ambas as abordagens, tanto terapia cognitivo-comportamental como a fenomenologia, reconhecem que não vivemos a realidade crua, mas sempre medida por nós mesmos, por significados, por hábitos mentais, por histórias. A diferença é que TCC busca reestruturar a interpretação, já a fenomenologia busca suspendê-la para encontrar a sua essência. Entrando agora na linguística do Fernando Saussure, vemos mais uma possibilidade, uma camada dessa construção da realidade, a linguagem. A linguagem que é própria do ser humano e ela está qualificada com muitas coisas, né? Com signos linguísticos, que é formado basicamente, segundo Saussure, de dois elementos: o significante, a palavra, o som, e o significado, o conceito que eu tenho sobre aquilo a qual eu vejo, a qual eu interpreto. A relação entre os dois é arbitrária, mas dentro de um sistema de diferenças, dá sentido a essas palavras, não é uma correspondência direta com a realidade, mas o seu lugar dentro de uma estrutura de linguagem. Nós interpretamos o mundo dentro de uma estrutura de linguagem, de significante e de significado. Lacan, utilizando aí desses conceitos de Saussure, vem trazer uma complementação da psicanálise freudiana, trazendo o significante como o sujeito e o significado a forma com que é interpretado. Significante, o sujeito que interpreta e liga todos os conceitos que chegam até ele, o significado, tecendo um discurso sobre o mundo, sobre si mesmo e sobre o futuro. Isso tem implicações profundas, gente, que quando nomeamos algo já estamos interpretando.
Já estamos falando sobre esse algo. Dizer que eu sinto rejeitado é diferente de dizer que eu sinto ignorado? Sim, há uma diferença muito grande entre eu me sentir rejeitado e eu me sentir ignorado. A escolha da palavra molda a emoção, o corpo e o comportamento. Por óbvio que todos estão interligados. A linguagem, portanto, não apenas expressa uma experiência, ela é a forma da nossa cognição, é a forma do nosso pensar e automaticamente ajuda na emolduração das nossas emoções. Aqui o TCC e o CIR se cruzam ao modificar o pensamento verbalizado, o diálogo interno, as palavras que usamos para nomear, estamos reorganizando a nossa experiência vivida. E esse processo é possível justamente porque os significados são construídos e reconstruídos. Bem, para concluir essa fala, não tão longa, mas profunda, TCC, Husserl e Saussure nos mostram cada um à sua maneira que a realidade não é algo dado, mas vivido, interpretado e nomeado. Mudar o pensamento, assim como os exemplos que foram colocados lá no início dessa fala, mudar o pensamento, como propõe a TCC, não é apenas uma técnica, é um movimento profundo de autoconhecimento, uma reestruturação da nossa forma de ser no mundo, como diriam os fenomenólogos. E se o modo como falamos e pensamos molda o que sentimos e como agimos, então a terapia, o pensamento filosófico e a consciência da linguagem são ferramentas poderosas de transformação. Se fizermos um paralelo com o TCC, podemos ver que quando a terapeuta ajuda o paciente a observar os pensamentos automáticos, automaticamente está ajudando a reinterpretar toda essa visão de mundo. Pois bem, meu caro ouvinte, a você que assiste, ficamos aqui neste momento. Poderíamos aprofundar mais e trazer mais de Lacan aqui, mas acredito que não é o momento, isso é um espaço para uma outra fala. Se você gostou, escute novamente. Se você não entendeu, mande suas sugestões. Se você gostou e escutou novamente, ao ponto de escutar novamente, indique para um amigo, indique para uma amiga. Afinal, a função única desta fala é ajudar você na reconstrução de si mesmo, do mundo e de um futuro melhor. Curta a nossa página, nos siga no Instagram e colabore com a nossa forma de pensar esse mundo, mandando mensagens para nós. Um forte abraço, ficamos por aqui, até a próxima.